Glória a Deus, e a palavra se encontra no livro dos Salmos, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes no tempo da angústia? E nós vamos examinar esse sentimento, porque isso aqui primeiro é um sentimento que pode se transformar em palavras. Porque nós temos primeiro o sentimento. Por que estás ao longe, Senhor? Porque parece que Deus não está ouvindo. Por que te escondes no tempo da angústia? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Vem aquele sentimento dentro da pessoa. E se ela pega esse sentimento e ela começa a verbalizar esse sentimento: Deus não me ajuda, Deus não me ouve, Deus não está trabalhando na minha vida, Deus me abandonou. Ela vai ficar perturbada, irritada. Ela vai começar a ser uma pessoa negativa e o inimigo vai ficar cada vez mais forte, porque quando nós nos desequilibramos, ficamos acessíveis para o inimigo lançar suas setas e ampliar o mal na nossa vida. Qual é a solução? É a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e entender que há um processo de Deus que denota tempo para nós sermos abençoados. E nós podemos ver isso na palavra. Nós podemos ver o povo de Israel sofrendo no Egito. E quando você lê, você vê o povo clamando. Clamou Israel ao Senhor. Israel clamou ao Senhor. E o que Deus fez? Deus atendeu o clamor de Israel. Deus atendeu o clamor do povo que estava cativo no Egito. Sim, porém, o atender de Deus não era visto, porque era um processo. Primeiro, Deus, ele traz Moisés como um menino, que vai ser o libertador de Israel. E o povo está clamando, mas parece que nada está acontecendo. Há um processo. Moisés se torna homem, se torna maior, e aos 40 anos, quando ele fica na maioridade ali no Egito, então ele sai do Egito e vai para o deserto e passa por um processo de mais 40 anos. Então somamos aqui 80 anos que Deus está atendendo o clamor. São 80 anos que Deus está trabalhando, mas ninguém está vendo nada. Ninguém está compreendendo. Poxa, por que Deus não me atende? Por que está longe, Senhor? Por que te escondes no tempo de angústia? Mas Deus está trabalhando. Deus está operando. Já são 80 anos do cuidado de Deus, do processo de Deus. Até que Deus, depois de preparar Moisés, e no tempo certo, ele manda Moisés ir para o Egito libertar o povo. Então, para você ter uma ideia, quando nós oramos, Deus já começa a trabalhar. Quando nós oramos, Deus já começa a operar. A partir do momento que você fala com Deus, inicia-se um processo. Mas nesse processo, muitas vezes é imperceptível, você não vê, você não percebe, mas Deus está trabalhando. Deus manda te dizer: eu estou fazendo algo. Eu estou fazendo algo. Há um processo na sua vida que é invisível aos seus olhos, que é imperceptível, mas eu estou trabalhando. Espera, confia na minha palavra, confia que eu sou fiel. Nós vemos Daniel orando, e depois de 21 dias, quando o anjo alcança Daniel, o anjo diz: olha, Daniel, a partir do primeiro momento que você começou a orar, a sua voz foi ouvida no céu e o Senhor me enviou. Mas houve uma batalha, houve uma guerra, mas eu cheguei aqui. Demorou 21 dias aquela resposta, daquela revelação para Daniel, que poderia ser respondida no primeiro dia, mas o processo foi demorado. Houve uma guerra, houve uma batalha, e também é assim na nossa vida. E muitas vezes o processo de Deus na nossa vida é demorado porque nós falhamos, porque nós perdemos a fé, porque nós desanimamos. Muitas vezes a culpa não é do inimigo, não é de Satanás e seus demônios. Muitas vezes a culpa é nossa. Somos nós que falhamos o processo. Da mesma forma
que Moisés falhou também no processo, quando ele mata o egípcio. Talvez Deus tivesse um tempo menor, mas foi preciso todo aquele tempo para que Moisés estivesse pronto. Nós vemos aqueles que deixam de ouvir a Deus, porque se Deus tem uma bênção, essa bênção virá, mas no tempo certo, no trabalho de Deus. E a Bíblia diz que Deus impulsionava Sansão contra os inimigos, contra os filisteus. Era um processo que Deus tinha. Sansão nasceu para ser nazireu, um campeão de Deus, recebeu uma força descomunal, mas ele falhou no processo. Era para ele ter sido um grande juiz em Israel, ter libertado Israel dos inimigos e ter levado Israel a um tempo de glória, um tempo de vitória. E por consequência, todas as nações ao redor, porque quando Deus abençoa Israel, Deus abençoa as nações que estão ao seu redor. Porém, Sansão falhou. Sansão caiu em uma vida de fornicação. E por causa disso, o processo na vida dele foi falho, não da parte de Deus, mas da parte do homem. Em nome de Jesus, há um processo também na tua vida. Entenda, Deus está trabalhando, você está orando pelo seu esposo, está orando pelo seu filho, está orando por alguém da tua família, e há um processo de Deus, não trabalhar de Deus. Deus está trabalhando, Deus está operando, mas há um tempo para Deus fazer, há um tempo para esse processo se completar, há um tempo para Deus operar, para o milagre acontecer. Não desanime, continue firme, continue forte, continue clamando, continue confiando, continue na tua posição. Ainda que o vento sopre forte, diga: Ele está no meu barco. Ainda que a tempestade ela esteja furiosa, diga: Jesus já vai dar uma ordem e Ele vai fazer com que essa tempestade passe, essas ondas vão se acalmar. Em nome de Jesus, creia no Senhor, porque a palavra do Senhor, ela quer que você mude o teu sentimento. Quem sabe é esse o sentimento que você está, porque está longe, Senhor. Está demorando tanto a minha bênção, essa porta, Senhor, que eu tanto peço para o Senhor, essa vitória espiritual que eu estou buscando. Por que te escondes? Quem sabe é esse sentimento que está lá dentro da alma, mas o Senhor quer que você mude. O Senhor quer que você venha, em nome de Jesus, receber esta fé. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Receba essa fé. Salmo 10, versículo 17, Deus está dizendo: continue, você é uma pessoa mansa na minha presença. Muitas vezes as pessoas olham para você e dizem: por que é tão, chamada até de boba? Mas Deus sabe do teu coração, e Ele está olhando para você, e Ele está dizendo aqui, tu ouviste o desejo dos mansos, confortará os seus corações. Receba isso, porque muitas vezes as pessoas vão olhar para você, vão te diminuir, falar: mas é boba, mas é fanática, mas por que todo mundo se levanta, essa pessoa continua, não reage? Você não reage, não é porque você é uma pessoa covarde, é porque você é uma pessoa boa. Você tem a mansidão de Deus no teu coração, você ama as pessoas, embora elas não te compreendam, mas Deus te compreende, e Deus está dizendo que Ele vai confortar o seu coração, e que os seus ouvidos estão abertos. Ele está ouvindo, e Ele quer que você tenha esta fé, esta certeza, que os seus ouvidos estão abertos, e o processo na tua vida vai culminar em uma grande bênção, em uma grande vitória. Receba essa palavra, receba essa fé, receba esse conhecimento. Se levanta na presença de Deus. Deus está te levantando. Você que disse: eu não tenho força, Deus está te levantando, em nome de Jesus.